Deus. Certo aí? Tudo bem. Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos todos à Casa do Caminho, para mais uma noite de aprendizado. Nós estamos felizes porque, mais uma vez, nos é permitido estar junto com esses amigos da espiritualidade que já compõem o quadro de servidores de Jesus na nossa Casa do Caminho, recebendo cada um de nós individualmente, desde que aqui nós chegamos, nos atendendo nas nossas necessidades através das energias que são dispensadas aqui nesse recinto. Independente de todos nós que estamos aqui, nós temos uma coletividade bastante grande da espiritualidade que acompanha o trabalho no núcleo espírita, não só no nosso, como em todas as áreas aqui da nossa cidade, porque o Brasil, felizmente, se adaptou bem às lições de Kardec e do Evangelho de Jesus, que ele decodificou para nós de uma maneira muito simples, muito objetiva, trazendo as informações, nos fortalecendo na nossa fé, nos dando a certeza, através da continuidade da vida, que nós somos monitorados por Deus em todos os momentos da nossa vida. E nós então agradecemos a Deus por isso. As nossas informações aqui da casa, aquelas pessoas que não sabem, principalmente aqueles que estão acessando aí o nosso site da internet, né? www.casadocaminhosantana.com.br. Sejam bem-vindos através da imagem aqui da nossa casa, que todos terão a oportunidade também de receber os conhecimentos que serão colocados hoje através do tema de uma obra cristã, que é a Fonte Viva do Emmanuel. O tema hoje, é o Estejamos Contentes. Então nós temos mais que um motivo para estarmos contentes, né? Então as pessoas que vão nos assistir também façam um ótimo proveito dos conhecimentos que serão passados. A nossa casa atende aqui todos os dias, segunda, terça, quarta-feira às 14 horas, segunda, terça e quinta às 20 horas, começamos 20h15, né? Sábado às 17, 17h10, e domingo às 10 horas com a evangelização infantil, que é feita às 9h30. Para aquelas pessoas que vêm a primeira vez, querem passar pelo plantão, querem saber dos nossos trabalhos, enfim, aquelas pessoas que têm muita dúvida a respeito da própria doutrina, tem muita gente que chega de outros credos, né? Então querem conhecer a doutrina. Então nós temos também o plantão de orientação desses dias, a partir das 19h15, segunda, terça e quinta, domingo às 9h30 e quarta-feira é no período da tarde, que a palestra também se faz aqui às 14 horas. Então o atendimento do plantão é às 13h15. Né? O nosso trabalho social, por enquanto, se resume na distribuição das cestas básicas, que é a parte principal, né, de todo o núcleo espírita, de ajudar as famílias pobres. Então nós temos aqui cadastrado 30 famílias, são 60, que na realidade nós fazemos de 30 em 30. Né? Então, um mês recebe um grupo, 30 cestas básicas, e no outro mês outro grupo. Então essas cestas básicas nós adquirimos uma parte o público tem nos ajudado, contribuindo com o quilo do alimento não perecível, então nós vamos formando a cesta e vamos distribuindo. Né? Temos também um trabalho de ajuda comunitária, esse pessoal de rua, aqui próximo da casa, então nós distribuímos os lanches, o suco, uma palavra amiga, né? Sempre a pessoa precisa, independente que a necessidade maior é o estômago, né? De muita gente, mas o Evangelho também se faz presente nesses momentos. Então é muito importante nós auxiliarmos essas pessoas.
E outro recado muito importante, que também temos a divulgação da doutrina através dos livros básicos. Nós temos a nossa livraria com vários títulos, né? As pessoas que querem se interessarem por aprendizado, tem os romances, as pessoas dão preferência por romance. Também temos os romances, temos os livros científicos e principalmente os livros da codificação. Esse ano, como já fizemos em anos anteriores, a nossa casa vai promover aqui uma viagem naquele núcleo espiritualizado de Minas, né? Uma viagem para Araxá. Vai ser no dia 6, 7 e 8 de novembro próximo, né? Essa viagem vai partir daqui da casa às 10 horas. Tem todas as instruções ali no painel para as pessoas que se interessarem e procurar então os encarregados desse evento. No domingo é com o Mauro e com a Cida, né? E durante a semana, segunda, terça e quarta, com a Sandra aqui na nossa casa, para saber das condições, né? Enfim, todas as informações com referência a isso. É um passeio muito bonito. A gente vai conhecer lá o trabalho do Tadeu, em Araxá. Se vai passar pela casa de Igorina Cunha, que é a sobrinha do Eurípides Bassanufo. Vai se conhecer o colégio Allan Kardec, lá em Sacramento. A Gruta dos Palhares. Tem uns lugares muito bonitos para conhecer. E também vai ter o dia livre para a pessoa passear lá em Araxá, nas termas, né? Quem quiser tomar aqueles banhos maravilhosos lá também. Então vai ser muito bonito para quem se interessar. De uma maneira fácil, bem facilitada para as pessoas. Então a informação já está dada, né? Muito bem. Vamos então, meus irmãos, vamos nos recolhendo após as informações. Vamos elevando nossos pensamentos, cada um na forma como está acostumado, agradecer a Deus, mentalizando seus amigos espirituais, aquelas criaturas que nós consultamos, com as quais nós intimamente nos dirigimos sempre, antes de dormir, ou no trabalho, ou antes de sair de casa. Enfim, a nossa crença em Deus, sobretudo, que é o Senhor da vida, nosso Pai, infinitamente bom, misericordioso e justo, que nos dá a oportunidade do crescimento, da evolução, através das reencarnações abençoadas que cada um de nós está exercitando hoje. Por isso nós recebemos, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, que é o seu mensageiro, o enviado divino, que nos trouxe o seu evangelho de amor, que nos deu toda a orientação, e graças a ele nós estamos aqui hoje. Agradecemos também todos os seus servidores, os trabalhadores da sua seara, que fazem parte do nosso corpo de atendimento aqui espiritual da Casa do Caminho, aos nossos dirigentes espirituais, a todos aqueles que trabalham na proteção da nossa casa também. Então nós agradecemos a Deus, agradecemos esses amigos espirituais que já estão conosco, e vamos pedir permissão a Jesus e ao nosso dirigente espiritual para iniciar a nossa reunião dessa noite. Nós vamos pedindo a todos que prestem bastante atenção na palestra. As dúvidas que tiverem também poderão ser sanadas através das perguntas, alguma colocação depois da palestra, e depois nós vamos receber nosso tratamento espiritual para darmos por encerrada a reunião da noite. Então hoje nós temos aqui o nosso irmão Miguel, que vai falar para nós, como já disse, um tema do livro Fonte Viva, do Emmanuel, né? Estejamos contentes, vamos estar contentes, né? Vamos receber bastante informações para fortalecer mais ainda a nossa fé, nosso conhecimento. Seja muito feliz, meu companheiro. Então, boa noite a todos que aqui estão, que estão nos assistindo pela internet. O tema, na realidade, todas as passagens do livro Fonte Viva são referentes a passagens do Evangelho. Então nós temos um capítulo do livro Fonte Viva chamado Estejamos Contentes. Esse é o título que foi dado por Emmanuel. Mas toda a nossa palestra, ela envolve uma passagem evangélica, que é na carta do Paulo de Tarso, a primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 8. E é uma passagem simples, porém com um conteúdo muito grande para nós meditarmos. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Muito bem.
Paulo escreveu isso para Timóteo e ficou registrado, e até os nossos dias Emmanuel pega e comenta dizendo assim: o monopolizador do trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão. Um amigo seu que tem um sítio lota um caminhão de melancia e manda para você. Um caminhão de melancia. O que você faz? Você vai comer um caminhão de melancia? Você vai ter que passar para frente. Fazer alguma coisa útil. Você vai pegar, sei lá, umas 5, 6, quantos você aguentar, mas se você deixar muito tempo, vai estragar. E aí? O que você faz? Apenas algumas melancias que você vai poder desfrutar e se alimentar. O resto, quanto mais benefício você fizer com aquelas melancias, que você distribua para os vizinhos, que você dê para as pessoas que têm necessidade, entregue nas associações, você está fazendo um bem. É isso que Emmanuel fala, né? Aquele que planta o trigo, ele vai se beneficiar de algumas fatias do pão. O restante ele vai ter que vender para produzir algo, para conseguir algum conforto para a família, mas sempre para uma coisa útil, né? Não adianta nada você ter um armazém cheio de trigo, se o trigo está lá estragando e você não beneficia ninguém com isso. Não passa para frente. O proprietário da fábrica de tecidos não dependerá senão de alguns metros de pano para a confecção de uma roupa. Não é verdade? Ele está ali produzindo. Essas roupas vão ser produzidas, vão ser vendidas, obviamente, mas vão produzir, vão beneficiar e vestir outras pessoas. Então vocês estão reparando que existe uma engrenagem no mundo onde nós todos estamos interligados. Vamos lá. Ninguém deve alimentar-se pelos padrões da gula ou vestir-se pelos padrões da vaidade. Somente de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Ele diz naturais. Nós podemos acrescentar até os sociais, obviamente, né? Que hoje ninguém vai usar uma roupa do estilo romano, a não ser que você vá numa festa própria, não é verdade? Nós não vamos usar túnicas e sandálias como usavam os antigos. Hoje a moda é outra, nós temos que nos vestir conforme os padrões sociais da nossa época, não é verdade? Muito bem, isso tudo Emmanuel está dizendo. Porque é interessante que aqui Emmanuel pega realmente no nosso ponto fraco. Algumas pessoas esperam obter milhões para poder fazer algum bem. É o que ele está dizendo. Você espera ganhar na Mega Sena para ir distribuir cestas básicas aos pobres, as pessoas que necessitam, que estão passando fome. Não é assim. Vocês já repararam que a lição de Emmanuel é bem clara. Nós sempre reclamamos ter um tesouro na retaguarda para ser útil a algum necessitado. E não é bem assim. Aí Emmanuel, é claro, fecha com chave de ouro o coração, o cerne da mensagem. A caridade não depende da bolsa. Ela é fonte nascida no coração. Ela não precisa e não depende de dinheiro. Muito bem. É sempre respeitável para cada um de nós ter algum dinheiro na poupança, algum resguardo de alguma situação de emergência. Você tem aquele dinheiro, você vai lá, usa aquele dinheiro. A gente nunca sabe, né? Isso, ser previdente é uma coisa. Só que nós não podemos ele está falando aqui, claro, é deplorável a subordinação. A prática do bem é o cofre recheado. É deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra antes de tudo as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. Muito bem. Depois ele faz uma comparação interessante, né? Que a chuva se derramando em gotas fertiliza o solo.
e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade amparada pelo amor se converterá com o tempo em prosperidade comum. Durante a nossa palestra nós vamos bater bastante nesse tema, prosperidade comum. Depois ele fala que algumas sementes atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas enormes. Estejamos alegres e auxiliemos. É essa a mensagem do discípulo Paulo de Tarso, que Emmanuel reafirma. Cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e com contentamento, com alegria. Muito bem. Agora nós vamos começar a comentar essa mensagem de uma forma assim que Emmanuel foi muito objetivo, muito claro. Mas nós vamos um pouco procurar não acrescentar, porque ela é completa, mas talvez pegar alguns exemplos, algumas coisas do dia a dia nosso e trazer para a mensagem do Evangelho. Nós devemos ser gratos, principalmente do que nós possuirmos. Hoje, nós temos à nossa disposição, aliás, não possuímos, nós temos à nossa disposição, tudo aquilo que nós temos, o emprego, a casa, o teto, o alimento, tudo que nós temos à nossa disposição hoje, nós temos que ser gratos. Muito bem. Agora, muita gente, e isso se tornou um vício na nossa civilização atual, principalmente, é costume no nosso país de reclamar. Nada está bom. Aliás, tem gente que tem medo que o outro vai pedir dinheiro emprestado e já começa a falar que está numa situação difícil. Isso é comum. Muito bem. Se não sabemos valorizar o que temos à disposição e agradecer e sermos gratos a Deus, porque nós não possuímos, nós temos à disposição, você tem à disposição a roupa que está no guarda-roupa, você tem à disposição o sapato, você tem à disposição a casa, o teto, mas não nos enganemos, ninguém leva para o túmulo nada. Somente tua alma vai levar as boas ações e tudo aquilo que você fez de bom ou de ruim durante a tua existência. O resto, tudo fica aqui. Muito bem. Como é que Deus pode te dar o prêmio da Mega Sena acumulada? Você não valoriza nem pouco. Ora, se você não dá valor ao que te basta, que você diz que é pouco, mas te basta, e é exatamente aquilo que você necessita, como é que Deus pode dar para você o prêmio acumulado da Mega Sena, milhões? Para quê? Para você esbanjar e jogar fora, desperdiçar todo o dinheiro? Obviamente que não. Muita gente vem aqui e diz, olha, esse negócio de ficar querendo ganhar na Mega Sena é coisa errada. Não, é certíssimo. Todos os dias, ore se você quiser para ganhar na Mega Sena, para ficar rico. Mas não se esqueça que a prosperidade material, ela vai ter que gerar nas tuas mãos prosperidade espiritual. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á. Exatamente nesse ponto é que nós estamos colocando essa questão de você querer ficar rico. De você ter um ótimo emprego, um emprego melhor, ótimo, mas valorize aquele que você tem. Tenha uma boa conduta. Seja ético nesse emprego que você tem. Você quer um emprego para ganhar mais? Ótimo. Mas seja bom neste. E aí você vai merecer chegar, alcançar, por esforço, por boa vontade, por trabalho, um emprego melhor. É exatamente assim que funciona a lei. Reclamar se tornou um hábito comum. Isso acabou se tornando um vício ruim. Nós costumamos ir no supermercado e às vezes até um estranho chega para a gente, nossa, como está caro isso, está caro aquilo, aumentou o arroz, aumentou o feijão.
Olha, nós costumamos reclamar e nós nos esquecemos de que a nossa mente poderia estar ocupada com um bom pensamento nesse instante. Então nós estamos gastando energia, jogando fora o manancial de bênçãos, de equilíbrio que o plano espiritual nos oferece, que o nosso corpo produz em energia para que nós possamos ter essa manifestação no campo físico. Nós estamos jogando tudo isso fora à toa, pelo descontentamento com as coisas. Essa nuvem de insatisfação que vai se formando ao nosso redor, ela ensombreia nossa visão da realidade da vida. Nós aqui, muitos de nós sabemos, e acredito que muitos dos que estão aqui presentes sabem, que há pessoas passando necessidade realmente, que não tem o teto que nós temos, que não tem o alimento que nós temos à mesa, que não tem um emprego que nos garante a nossa subsistência. Então, nós esquecemos de valorizar aquilo que nós temos à nossa disposição. Nós, geralmente, criticamos. Existe um culpado, sempre fora de nós, né? Na verdade, é o governo, é o patrão, né? É o colega de trabalho, é o vizinho, é a nossa esposa, é o nosso marido, são os nossos filhos, né? É a nossa sogra. Bom, a sogra, então, acho que é vítima, não é verdade? E não vale aqui usar essa regra, né? Começar a tratar bem, a valorizar a sogra, porque quer se livrar da sogra, né? Porque realmente, se nós queremos realmente encontrar um verdadeiro culpado, não está fora de nós. Não está nem nos Estados Unidos e na crise norte-americana. E não está no primeiro mundo, nos países ditos ricos. Essa capa de vítima é interessante. Nós costumamos, né, infelizmente, girar em torno. A nossa imaginação é tão fértil que nós giramos sempre em torno. Sempre somos a vítima, existe um carrasco. O carrasco está fora de nós. Tudo. Quem é? O meu marido? Meu marido é um carrasco para mim. A minha esposa é uma carrasca, ela judia de mim, não sei o que dizer. Eu sou sempre a vítima, né? E o outro é o carrasco. Está fora de nós o carrasco, né? Muito bem. E para que nós estejamos contentes, nós precisamos entender, primeiro, que nós temos que descerrar o véu da imaginação. Acordar. Pumba, acorde. Agradeça a Deus tudo que você possui. Você não tem o emprego dos seus sonhos, mas você vai conseguir, se você trabalhar para isso. Mas você tem que agradecer a este emprego que você tem, porque no momento ele te dá condições de subsistir, sobreviver, se alimentar, de comer. É lógico que você não vai ficar de braços cruzados. Você vai trabalhar. Mas todos nós necessitamos de progredir. Nós temos que entender que prosperidade material não é ruim. Depende. Se ela gerar riqueza espiritual para você, ela é maravilhosa. Você ganhou sua encarnação. Tudo bem. É comum nós reclamarmos e dizermos assim, que nós não conseguimos ir para frente por N motivos. Não conseguimos progredir porque no nosso emprego ninguém não nos dá uma chance. No nosso dia a dia ninguém nos ajuda. Quer dizer, sempre somos aquela vítima, aquele papelzinho de vítima, né? E então, se nós olharmos com imparcialidade para dentro de nós, aí sim, né, encontraremos a causa de todas as coisas que nós padecemos. E aí é que está. Os mensageiros divinos, os mensageiros espirituais, os bons espíritos,
Eles não vêm aqui apontar o dedo e tocar nas feridas dos nossos vícios e dos nossos defeitos e das nossas más ações. Nem vêm aqui também para elogiar. Eles vêm nos incentivar ao bem. Por quê? Porque eles não se atêm ao que é periférico. Eles são objetivos. Eles chegam para você e dizem, faça a caridade, busque praticar o bem. Mas eu não tenho dinheiro. Então use o pensamento, um bom pensamento. Faça uma oração. Use os seus bons sentimentos. Abra seu coração. Faça o bem. Simples. Procure alguém que precisa de uma palavra amiga. Ofereça essa palavra amiga. É simples. Eu não preciso enfiar a mão no bolso para praticar o bem. Não há necessidade de nós enfiarmos a mão no bolso para praticarmos o bem. Ocupar nossa mente no sentido de reclamarmos, de ficarmos só alimentando a nossa sombra, essa sombra de pensamento que nós vamos gerando ao redor de nós, é perda de tempo, é desperdício. Nos faz largar de lado e negligenciar o bem. No livro Em Céu e Inferno, os Espíritos nos ensinam: o mal é oriundo da negligência do bem. Então nós estamos praticando um mal, não só para nós mesmos, como para nossos semelhantes. Às vezes nós imaginamos, e se pararmos para refletir, por que sofrem de inanição os nossos irmãos das regiões pobres do nosso país? Por que sofrem a míngua os nossos irmãos dos países pobres, que, materialmente falando, das Américas? Por que sofrem os nossos irmãos da África? Nós temos uma resposta para essas 3 perguntas. Sofrem porque não têm o suficiente para uma vida digna. No entanto, você está no Brasil, você vive num país que é solidário, numa cidade onde você tem um teto, você tem o seu alimento e você tem um emprego. Então você não tem motivo para reclamar. Esteja contente, você tem o suficiente para viver bem. Por que sofrem os nossos irmãos na Europa? Aí já é uma outra questão. Por que sofrem os nossos irmãos da América do Norte, que estão lá em condições boas? Por que sofremos? Por causa da nossa falta de fraternidade e solidariedade. É simples. Enquanto nós ficamos reclamando da situação em geral, nós não abrimos o nosso coração, o nosso pensamento, nós não utilizamos nossos braços para o trabalho no bem. Segundo o ensinamento da doutrina dos Espíritos, como nós podemos praticar o bem em pensamentos, sentimentos, palavras e ações, o fato é que a grande verdade é o seguinte: o importante não é o quanto você distribui, mas é o amor que você compartilha. Se você sorrir com caridade, sorrir com o coração, é mais importante, é um gesto de uma grandeza que nós não podemos medir, porque há muita luz num sorriso que é feito, que é oferecido com o coração. Como nós aqui não viemos criticar ninguém que quer ficar rico, acreditamos que nós todos podemos e devemos sonhar em sermos bilionários. O que vocês quiserem imaginar de dinheiro é importante, né? Como eu já disse, Jesus ensinou: pedi e dar-se-vos-á. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 7. Não tem o que errar, dá para gravar fácil. Entendemos que com isso, querer ficar rico materialmente não é imoral. Você pode iluminar a sua riqueza sabendo produzir, multiplicar e fazendo-a render benefícios não só para você como ao seu semelhante. Prosperidade material
é luz para quem sabe agradecer em contentamento a Deus. É luz. No entanto, espere, muito embora você reze para receber e ganhar o prêmio da Mega Sena acumulada, espere receber o que for melhor para a tua evolução espiritual. Pois o dinheiro em excesso poderá ser a bancarrota da tua alma. Aquele orgulho que estava ali, meio reprimido, tal, de repente, pumba, com dinheiro, ele aflora, né? Então, pode ser o dinheiro, pode ser a bancarrota da tua alma. Então, Deus, se ele não for utilizado por bem, o dinheiro não é bom nem ruim. Depende da sua utilização. Se ele é utilizado para comprar droga, você está usando mal, você está desperdiçando dinheiro. Se ele é utilizado para comprar um pedaço de pão, ainda que seja para alimentar a sua própria família, ele está abençoado. Um empresário que gera empregos com sua atividade econômica, ele está agindo com caridade. Se, e somente se, ele souber distribuir esses bens. Não que ele deva entregar todos os bens. Ele deve ter uma vida confortável. Mas se ele souber compartilhar com os seus empregados o lucro, gerando conforto para todos, não só para ele mesmo, fazendo todos prosperarem à sua volta, nada impedindo ainda que ele possa manter alguma instituição, alguma creche, algum hospital, ou doar, ou fazer alguma doação, tal. Qualquer atividade social. Isso sim é que nós chamamos prosperidade espiritual. Quando o dinheiro vem na tua mão e você multiplica a luz. Porque a prosperidade material simplesmente não vai elevar tua alma daqui, da sombra da ignorância, para a iluminação espiritual. Não eleva. A mensagem de nosso estudo, muito embora ela diz, estejamos contentes, e de fato estejamos contentes. Acho que todos nós aqui possuímos o nosso teto, a nossa casa, a mesa, não nos falta alimento. Na verdade, temos o suficiente, temos roupas, temos calçados. Então, nós temos que agradecer. Nós temos que valorizar esse pouco, que nós entendemos que é pouco, mas é o suficiente. O que nos basta já está bom. Paulo dizia também, em outra passagem, em tudo dai graças a Deus. Diga graças a Deus para tudo aquilo e agradeça tudo aquilo que você tem à sua disposição. Saibamos ser comedidos, humildes e gratos a Deus. Os benefícios que nos foram concedidos, porque não são permanentes, tudo o que nós falamos em termos materiais são provisórios, né? Estão à nossa disposição. O que não nos impede de aspirar à prosperidade, de ter dinheiro à nossa disposição e a riqueza material. Ela tem que somar e produzir a nossa prosperidade e riqueza espiritual. Sem isso não vai adiantar nada nós ambicionarmos mais a nossa disposição. A insatisfação é um hábito que, se não for corrigido com vontade firme, nem com dinheiro, com a soma acumulada da Mega Sena, nós continuaremos a reclamar, porque se torna um hábito e um vício muito ruim reclamar. A prática do bem e a consciência moral e espiritual, ela é o mais importante. Muito bem. O dinheiro que você receber da Mega Sena pode voar pela janela. Se na primeira ventania, porque você não soube abençoar com a prosperidade espiritual, você não soube multiplicar. Não é jogar fora o dinheiro.
não é distribuir todo o dinheiro para os pobres. Entendam o que eu estou falando. Prosperidade espiritual não é você pegar uma soma grande e distribuir todo para os pobres. Você vai ficar sem ter até para você. Não é isso. Não é não ter uma vida confortável. E como nós já dissemos aqui, não é para você ter 10 Mercedes na garagem, porque você não vai usar as 10. Não é verdade? É para você ter o suficiente para o seu conforto, mesmo sendo rico. Não esbanjar, não desperdiçar. Não é verdade? É lógico que tendo dinheiro, você vai aspirar uma roupa caríssima, mas nós podemos entender que muitas vezes nós estamos pagando só uma etiqueta. Né? Que às vezes a qualidade é a mesma, numa roupa um pouco diferente, uma outra marca. Então, nós podemos entender que o que o Espírito está dizendo é que nós temos que ser comedidos e humildes e gratos a Deus e podermos utilizar o nosso dinheiro, o dinheiro que vai vindo à nossa disposição durante a nossa existência para a prática do bem, para compartilhar, para poder dividir, porque se nós perdermos esta maravilhosa oportunidade que o dinheiro traz para nós em excesso, o excesso de dinheiro, ele vai se tornar nas tuas mãos uma luz para os seus semelhantes. Não significa abrir mão, abdicar do direito de estar bem com uma conta no banco alta. Significa que você pode pegar um pouco desse dinheiro e transformá-lo numa bênção. Você pode se tornar, de repente, de empregado a empresário. Você pode dar empregos para as pessoas, porque é muito mais digno do que dar uma cesta básica. Nós sabemos disso. É que a primeira necessidade da pessoa é para ela se alimentar. Mas gerar empregos, dar empregos, porque a verdadeira e a condição que os Espíritos nos conclamam é que a caridade, ela se aperfeiçoa. A caridade que tira a criatura da condição de necessidade e faz ela caminhar com as próprias pernas, essa vai evoluir a criatura. Não mais ela vai necessitar pedir ou necessitar de que alguém a ajude. E assim somos nós. Espiritualmente falando, nós temos todos os recursos. Nós temos entendimento, inteligência para estudar, nós temos os livros espirituais, nós temos os evangelhos. Basta simplesmente aplicarmos isso no nosso dia a dia. Faça do teu dinheiro o melhor possível. Abençoe o dinheiro para que ele se multiplique nas suas mãos. Não haja egoisticamente, porque se assim nós o fizermos, o dinheiro não vai nos trazer aquela alegria, que é a alegria de servir. E por último, eu escrevi uma frase interessante para nós meditarmos. A felicidade não depende do tesouro material que temos à disposição e deixamos juntamente com o corpo físico, quando deste nos desligamos. Mas ela depende do amor que compartilhamos em caridade para nossos irmãos do caminho, beneficiando a humanidade. Toda vez que você beneficia alguém, ainda que você leve um sorriso, e você mude o semblante do seu semelhante, você está fazendo bem, está multiplicando a felicidade. Portanto, sejamos conscientes que, embora o tema, os apóstolos e os discípulos Paulo de Tarso sempre nos chamam a alegria de servir, nos conclamam sempre, façam o bem, os nossos bons espíritos sempre, os nossos mentores espirituais estão sempre nos aconselhando. Realmente, fora da caridade não há salvação. É a caridade em si. É o mais importante. Não é o tamanho da sua conta bancária, não é a marca do teu carro, não é o dinheiro,
que você tem no bolso. Nada disso é importante se você não utilizar para beneficiar ao semelhante e conquistar a felicidade, que ela só pode ser conquistada em nossos corações. Nada no mundo vai te dar a felicidade. Você vai ter que conquistá-la. Está dentro de você essa luta. Depende de você. Certo? Muito obrigado. Deus nos abençoe e que possamos ter aprendido e bastante com a lição do Paulo de Tarso, né? Eu gosto sempre de colocar o discípulo ou o apóstolo que comenta. Vai abrirmos para as perguntas, São Américo. São Américo é o último. Ele estava rindo. São Américo é o último. Ele sabe de algum caso para contar para nós. São Américo é o último. Precisamos dar oportunidade para os outros. O São Américo já é da casa. Tem mais alguém que queira fazer uma pergunta primeiro a respeito desse tema? Ou acrescentar alguma coisa, dizer se entendeu ou se não entendeu. Você estava falando do Paulo e eu estava me lembrando agora. O Paulo estava bem categorizado para falar a respeito desse assunto, porque ele foi um homem bem, né? Antes dele passar por lado de Jesus, ele era um homem que estava muito bem, era o doutor da lei, de família riquíssima, né? Cidadania romana, aquela coisa toda, aí ele conhecia as leis como ninguém, né? E depois, quando ele ficou naquela rua da amargura, como a gente fala, aí ele foi trabalhar como tecelão durante não sei quanto tempo, valorizando o trabalho também que Jesus fez e avisou também que nós temos que trabalhar. E o Paulo foi trabalhar, ganhar o dinheirinho dele e se doou com muito amor pela causa do Cristo, né? Se quiser falar alguma coisa. Enquanto isso, o pessoal vai pensando, se tem alguma dúvida, fazer alguma pergunta, vamos aproveitar. Ainda tem uns 5 minutos. Paulo é um exemplo de transformação, né? Porque muitas vezes nós olhamos no mundo e algumas pessoas se acham muito poderosas, principalmente políticos. O poder político de Saulo de Tarso, que era como ele se chamava antes de se tornar discípulo de Jesus, ele era um perseguidor, chamava-se Saulo de Tarso. O poder político, o poder econômico, tinha de família, fora o poder político dele, era imenso. Ele tinha direito concedido pela sociedade da época de vida e morte. Encontrasse qualquer cristão, prender e até determinar a morte. E de repente, ele se encontrou às portas de Damasco com Jesus, caiu do cavalo, né? Teve um choque, né? Caiu do cavalo, porque ele não conseguiu. E ouviu a voz de Jesus chamando-o. Você não está me perseguindo, né? Agora aqui. Por que me persegues, né? Ele dizia. Só que ele já sentia. Sabe quando você carrega no íntimo aquela dúvida? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Depois foi revelado que Paulo de Tarso, um judeu, foi um escolhido judeu e tinha cidadania romana, ou seja, esse é um título outorgado. É como se nós fôssemos aqui de São Paulo, uma pessoa de outro estado, como nosso querido Divaldo Franco, baiano, ele é cidadão paulistano. Ele tem um título honorífico da cidade, né? Era um título honorífico que tinha valor e peso na época. Desculpe. Então nós vemos aí que a transformação é que é preciso muitas vezes, a gente vai pensar, poxa, mas eu estou passando tanta dificuldade. O tempo que nós ficamos pensando nisso, nós não exercitamos a nossa inteligência para encontrar soluções. Geralmente, quando nós temos um problema, agora, isso é prática do empresariado internacional. Temos um problema. Se você apresentar o problema para um empresário numa multinacional, ele fala, não quero saber do problema, eu quero que você me traga a solução. Por quê? Porque o tempo que você se ocupa com um problema, você não consegue, só pensando em encontrar um culpado para um problema, dentro de uma empresa, dentro de uma situação, dentro da sua própria vida, você não
se dedica a encontrar a solução do seu próprio problema. E isso também vale para quem é empresário. Não é verdade? Não é? O importante não é a jarra d'água cair. O importante é ela estar ali para todos beberem a hora que sair do passe. Se ela entornar, nós vamos lá, pegamos outra água, colocamos ali e os espíritos fluidificam. O importante é a solução. O problema não... Quem derrubou a jarra? Se você ficar procurando quem derrubou, enquanto isso, termina a reunião, as pessoas tomam o passe e ninguém vai beber a água fluidificada, que é uma bênção para todos nós, que os espíritos colocam um benefício ali para que nós tomemos e possamos absorver essa energia de muito amor que eles colocam ali. Então, percebam que nós, às vezes, nos debatemos, perdemos tempo, gastamos energia sem encontrar a solução. Não é interessante? Não é verdade? O Leandrinho quer falar. De praxe. Não. Você é um cara. Muito boa palestra, realmente não é mais uma aula do que uma palestra. É a terceira vez que eu escuto esse mesmo molde, só que na verdade você diz em relação ao que o Emmanuel, ele, com poucas palavras, ele disse muito. E é a terceira vez que eu uso o mesmo molde, ou seja, se você quer ter mais, primeira coisa que tem que fazer para você não bloquear qualquer tipo de prosperidade é agradecer o que você tem. Ganho R$100, agradeça. Para o universo é inteligente. Para ele te dar mais, como ele vai te dar mais se aquele pouco você já reclama? Não tem coerência. Se o universo te der mais e você está só reclamando, não tem coerência. Então você tem que agradecer aquele pouco, abrir canais, né, se esforçar também, porque tem que ter no mundo físico alguma ação para o universo, tá merecedor. Aí vai atrair uma condição positiva, porque se ficar só reclamando, cria... Quem quer ficar perto da pessoa que só reclama? Você atravessa a rua. Não dá, cria eu substituiria, porque foi o que eu substituí, na minha frase, no que eu escrevi está assim: se não sabemos valorizar o que temos à disposição e agradecer, ainda que consideremos pouco, na nossa visão é pouco, mas na realidade é o suficiente para vivermos a existência corporal, como pode Deus, que dispõe e distribui tudo, nos acrescer de recursos se vamos esbanjar no desperdício? E continuar reclamando. Porque não é garantia que você, se você tem muito dinheiro, não é garantia que você pare de reclamar. Porque você não perdeu o vício de reclamar. Como é aquela frase, não adianta você, quando eu ganhar na loto, eu vou ajudar os outros. Não, você pode ajudar até sem dinheiro, que você falou que está corretíssimo. Eu queria complementar com uma frase da Diana de Ângeles, que ela fala, a felicidade não estar em ter, a felicidade estar em ser. Quando o ser humano, nas suas décadas de vida, ele gera a autorrealização, ou ele faz algum curso, ou ele trabalha em algum lugar, ou remunerado ou não remunerado, se ele ajuda, e se ele tem uma autorrealização, ou se ele aprendeu algo, ou ele dá um passo, ou ele avança etapas na vida dele, aquilo gera uma autorrealização, isso aí sim está a felicidade. Não o ter. É lógico que o dinheiro, se você tiver ele bem, e eu achei legal que você falou que se o dinheiro que você tiver gerar uma riqueza ou uma prosperidade espiritual, achei que foi uma boa definição. Se o dinheiro que está na sua mão está gerando, vou abrir uma franquia, empregou 10 pessoas, as pessoas têm filho, está gerando, vão para o supermercado, então toda uma cadeia anda junto. Então a felicidade do outro e a prosperidade do outro é a sua prosperidade e felicidade. E é uma coisa que deveria ser cada vez mais aberta. Esperamos nós que no futuro, né, a humanidade pense dessa maneira, que a prosperidade do outro é também a sua prosperidade. Aí uma cadeia avançaria de uma maneira positiva para todos. Exato. Mas eu gostei muito. E nós temos também perder essa questão de acharmos que nós temos que nascer empregados e não podemos ter o nosso próprio negócio, não sermos empreendedores. Nossa visão de mundo tem que melhorar. Nós temos que ter na mente que nós podemos e devemos melhorar sempre a nossa condição material. Não nos esquecendo que ela tem que gerar prosperidade e riqueza espiritual. Mas você pode pensar em ser um empresário. Pense em montar um negócio. Olha,
O Bill Gates não fez isso? Pois é, por isso que nós precisamos fazer com consciência. Soracha. Bom, acontece que quando não veio, ele não vai mesmo. Mas se ele quiser, porque assim, não tem problema. Os portugueses vêm de Portugal, não estudam 5 anos na faculdade, montam suas padarias e vão em frente, e vão ganhando dinheiro. Então, o que vale, seu Américo? Deixa eu só completar e depois eu passo o microfone para ele, é importante ele. Não, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Dizia um ditado antigo que quem nasce, o senhor é desse tempo. O senhor lembra desse ditado, seu Américo? Quem nasceu para 10 réis não chega a vintém? Muito bem. Mas isso é uma cultura, é um hábito. Se a pessoa quiser, ela consegue. Existe uma palavra, uma frase que eu costumo dizer: o impossível é o que nunca foi tentado. Ainda que a pessoa nasceu para ser empregado, se ele está contente e satisfeito com aquilo, ele não vai prosperar, ele não vai querer, não busca. Mas se ele tentar melhorar, ele acaba sendo, inclusive, que nem eu já conheci, teve empregado que se tornou patrão do próprio patrão. 90% ele abre e fecha. Não sei, nós estamos no século XXI. É pegar um negócio... Ora, todos nós recebemos de Deus a oportunidade do crescimento. Uns mais, outros menos, de acordo com a inteligência, com a sabedoria e com as situações atuais. Por exemplo, tem criaturas que têm grande fortuna e não sabem mesmo administrar. E tem outros que são simplesinhos. Nós estamos vendo aí o Bill Gates. Começou do nada com de doações, ele deu 26 bilhões. Então, são criaturas simples. Então, mas Deus... Você começou do nada. Deus distribui a riqueza. Então, a inteligência do homem... comprando porco. Então pode. Mas você veja que fortuna se ganha e se perde também. Mas alguém ofereceu essa visão para ele. Pois é. Por isso que nós entendemos que na humanidade tem 2 tipos de pessoas. São escravos do seu destino. Essas pessoas, porque elas querem, por livre opção, elas não vão procurar melhorar. Esse é escravo do destino. Ele não leva a vida, é a vida que leva ele. E existem aqueles que já acordaram, abriram um pouquinho os olhos, né? Tiraram um pouquinho a trave dos olhos, e esses já descobriram que o seu futuro depende agora do presente. Que a sua maior dádiva é o presente, que é a oportunidade de fazer o bem. Se você acreditar que sua vida já tem um destino traçado, se isso fosse verdadeiro para todos nós, ninguém sairia do lugar, não precisa nem trabalhar, não sai de casa, deixa a vida te levar, meu filho. Não, nós temos que acreditar que nós progredimos. O Espiritismo é uma doutrina progressista. Inclusive o progresso material e espiritual também. Para as criaturas da humanidade. Essas ajudas que nós temos visto, nós não queremos entrar no campo da política, mas isso deixa a mente da pessoa bloqueada. A pessoa sabe que vai receber determinada quantia e não se mexe. Né? Então, também não desenvolve. Então, como você falou, vamos aplicar na educação, vamos dar educação melhor, nós vamos dar condição, habitação, aquilo tudo que a gente já sabe que a pessoa precisa, para desenvolver a inteligência do indivíduo. Por mais tacanho que a pessoa seja, com os bons exemplos, com a tecnologia moderna, vai fazer com que essa pessoa cresça também. Não é só o pão material, mas você também precisa ensinar a criatura naquilo que ele mais precisa. Né? Sabe que ele pode crescer. Não é? Nós sabemos que a nossa distribuição de renda é falha, não é só aqui, é no mundo todo. São 5% que detém todo o nosso PIB quase que na mão. Tudo mais você já sabe como é que é distribuído. A metade é do governo, a metade são quase todas das criaturas que administra esse país, né? Que tem aquela parte que trabalha, produz e tal, mas tem aqueles pequenos que também têm direito a crescer, né? Mas se você não dá uma educação, ela está aqui, né? Aí ele vai trabalhar, todo mês se tirou R$100, você não vai trabalhar. Exatamente. A pessoa tem 8 filhos, R$800, então não vai trabalhar, não é assim, né? Nós sabemos que
aquele espírito está em desenvolvimento também. Cada um de nós tem um estágio evolutivo e ele não ajuda aquela criança. Mas ele não vai esforçar, usar a inteligência para uma aplicação dos recursos, não é verdade? Na realidade, dar não é um caminho correto. Nós recebermos de graça enquanto necessitamos é importante. Já estourou o nosso horário. Como já estourou o nosso horário, não, o apresentador tem alguma coisa a comentar, mas fiquem com Deus, obrigado. Acredito que a palestra rendeu realmente, cada um tenha saído daqui com uma lição aprendida a mais que nós aprendemos juntos nesse debate, né, de estudos sobre o Evangelho. Obrigado. Muito bem. Vamos fazer uma fundação. Então nós vamos mais uma vez recolhendo, vamos analisando aquilo que nós ouvimos. Vamos agradecendo a Deus por aquilo que nós temos, por aquilo que nós possamos ter e principalmente da maneira como nós podemos atuar com as riquezas, com as benesses que Deus coloca à nossa disposição. Nós agradecemos a todos os nossos irmãos de humanidade, todos aqueles que trabalham com bastante senso de bondade, de amor, de cristandade, a favor daqueles que têm menos. Nós sabemos da necessidade do nosso povo, o nosso mundo depende muito da bondade dos corações. Nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que nós recebemos e vibramos também por todos os nossos irmãos de humanidade, principalmente aqueles povos menos favorecidos, que possam receber também o seu quinhão de ajuda para o seu crescimento, principalmente moral e espiritual. Que Jesus ampare e proteja em todas as partes do mundo, todos os nossos irmãos, aqueles que estão felizes, aqueles que estão necessitando de crescer também para Deus, através do conhecimento, que tenham o seu conforto, que tenham também a sua vida, o conforto mínimo que seja, a dignidade para que possam viver e crescer com muito amor, de acordo com todo o respeito que toda criatura merece. Que Jesus ampare e proteja todos os nossos irmãos. Nós oramos pelo nosso país, pelos nossos administradores, para que façam bom uso daquele depósito que Deus lhes conferiu, para que possam fazer boa aplicação da sua inteligência, do seu trabalho, daquilo que eles possam fazer a favor da coletividade. Que Jesus ilumine o pensamento, o coração de todos esses homens públicos, para que esses nossos irmãos possam fazer o melhor. Vibramos intensamente pelos irmãos nossos que se encontram também em dificuldade de saúde, nos hospitais, pedindo a proteção das equipes médicas e espirituais para cada um desses irmãos nossos que se acham enfermos, que recebam bastante força, bastante sustentação, que reajam positivamente diante das adversidades, pedindo a proteção de Maria de Nazaré e de todos os bondosos espíritos que compõem o grande quadro dos servidores de Jesus. Vibramos pelas famílias, vibramos por todos os nossos jovens, pedindo a proteção divina para os nossos jovens, para que nossos irmãozinhos continuem no seu trabalho, nos seus estudos, que não caiam nos vícios, nas tentações do mundo, nas dependências químicas que têm solapado grande parte da nossa juventude. Que Jesus ampare e proteja. Proteja também aqueles irmãos nossos, esclareçam seus espíritos, aqueles que se encontram encarcerados, para que não haja revolta, para que tenha um dia melhor, através da ajuda espiritual que chega a cada um dos filhos de Deus. Nós vibramos por todos os trabalhadores das casas espíritas e todos os núcleos cristãos, todos aqueles que trabalham com Jesus a favor do seu semelhante. Nós agradecemos mais uma vez esta noite a participação de todos os trabalhadores de Jesus que nos auxiliam na nossa casa. Agradecemos a oportunidade que cada um de nós tem de estar aqui. E vamos então, voltando a este recinto, vamos aguardar com muito silêncio, porque nossos trabalhos continuam até o término através da assistência espiritual. Agradecemos a Deus, agradecemos aos trabalhadores do Senhor e pedimos permissão ao nosso dirigente espiritual para terminarmos a nossa reunião até esta parte. Graças a Deus.